Uma minuta do texto da anistia que circula nos bastidores da Câmara veio a público ontem. A proposta costurada por deputados da oposição daria condições para tornar novamente elegível ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto tem caráter amplo e beneficiaria quem atentou contra as instituições democráticas desde 14 de março de 2019. Peraí, quem segundo a esquerda atentou contra as instituições, porque isso não necessariamente foi o que aconteceu. Dentre eles estão ofensas ou ataques a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira ou situações semelhantes. O ex-presidente Jair Bolsonaro se encaixa em todas as categorias. Fica concedida anistia a todos aqueles que, no período compreendido entre 14 de março de 2019 e a data em vigor desta lei, tenham sido ou estejam sendo ou ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados ou condenados. Diz assim o primeiro artigo que antecede a lista. E temos aqui o privilégio enorme de ter uma das pessoas que participou da confecção dessa lei. Então, Thiago. Olha, eu vou começar. Isso aqui requer tempo, então se cair audiência você me corta, e se eu falar bobagem, Marcília, você me corrige. Eu não estou acostumado com alguém para me corrigir, porque acontece o seguinte, eu preciso contar a história disso aqui rapidamente, porque isso gerou muita mágoa também. Eu não acho que... E falo na qualidade de professor, doutor, mestre, livre-docente em Direito, que a gente é meio descredibilizado na academia, e está aqui o Marcília, que ele tem o problema semelhante com o meu, que é de tornar o direito algo popular, conhecido das pessoas, porque isso não existia no Brasil. As pessoas, elas se defrontam. Vinha o timbre do tribunal, não, é oficial, é isso, é aquilo. Então a gente tem uma missão de popularizar aquilo que antes estava um acesso negado à população. E eu ainda um pouco pior, porque o Marcília ainda é elegante. Eu já desço aos píncaros dos palavrões. Não é? Eu quero atingir sempre uma camada mais profunda e às vezes isso custa o sacrifício da elegância. O que acontece juridicamente, para a gente ser bem exato, e essa é a minha opinião que eu já externei aqui no Faroeste tantas e tantas vezes, juridicamente, como professor de direito, não é o caso de anistia. É lamentável que nós estejamos falando em anistia. Mas nós só estamos falando em anistia porque o direito acabou no Brasil. Nós temos aqui investigações, processos e condenações erguidas sob o solo da nulidade jurídica. O que é uma nulidade? São atos de autoridades contrários à lei. Nós não poderíamos ter pessoas presas preventivamente porque estavam antes presas em flagrante sem audiência de custódia. E são quase 2.000 os casos deste Jair. Nós não podemos ter no Brasil, porque a lei proíbe inquéritos abertos a pedido de um juiz. No caso, Alexandre de Moraes, e um ministro do Supremo é um juiz. Nós não podemos ter, julgando casos, um juiz que se colocou, porque quis, numa entrevista à Rede Globo, como vítima destes planos de golpe, dessa narrativa que ele inventou. Nós não poderíamos ver nada disso que nós estamos vendo. Então tudo isso leva à nulidade. Juridicamente, para quem respeita o direito, não se deveria falar em anistia, porque essas pessoas sequer poderiam estar sendo investigadas, processadas, nem condenadas. Mas acontece que nem o judiciário, no seu órgão máximo, que é o STF, porque está ocupado por usurpadores do cargo de ministro, e nem o Congresso Nacional, que, vamos dizer numa linguagem popular, é o dono da lei. É ele que mantém o texto da lei, altera o texto da lei ou revoga o texto da lei. Mas o próprio Congresso parece não estar nem aí para
pensando em super-heróis, o superpoder que ele tem, o legislativo. Qual é o superpoder do legislativo? A lei. Ele tem assistido a essa aniquilação das leis sem fazer nada. Então, o que vai acontecer? Como é que vai se obter a nulidade se a maioria do Supremo não está disposta a reconhecer que aniquila a lei e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, não está disposto a fazer valer o seu superpoder, que é a lei, o respeito à lei? Sobra a anistia. E essa anistia, ela já começou a ser trabalhada há muito tempo antes. Há 2 anos e meio, um grupo de heróis, não são nem advogados, de heróis, encabeçado pelo Dr. Cláudio Caivano, que eu tenho uma estima muito grande, vem trabalhando isso e vem ajudando as famílias das pessoas injustiçadas por processos ilegais e condenações ilegais. Não entro no mérito se são culpados ou inocentes de tentativa de golpe ou depredação. Digo que são todos vítimas porque não lhes foi franqueado o devido processo legal. E no último final de semana, no último domingo, à noite, da noite de domingo para a madrugada de segunda, o pessoal da oposição me passou para fazer uma análise do texto que seria apresentado pela oposição no Congresso da Anistia. Eu li, é um texto bom, mas era um texto com muitas palavras. E nesse momento, quem fala demais dá bom dia para cavalo. E se você pega as dezenas de anistias, tanto políticas quanto tributárias, que foram dadas no Brasil desde a Constituição de 88, os textos são textos de um artigo só. É claro que eu não fiz isso sozinho e fico até um pouco constrangido de ser apontado como autor dessa sugestão, porque, mais do que eu, grandes professores da Universidade de São Paulo, aposentados e na ativa, são os verdadeiros autores deste texto. Acontece que a Universidade de São Paulo acabou de admitir como professor titular, numa tese com centenas de erros de português, ridícula tese, o ministro Alexandre de Moraes. E, em razão de perseguição política mesmo dentro da Universidade de São Paulo, esses professores preferem não ter o nome divulgado, o que nós respeitamos porque nós entendemos a situação que eles têm. Portanto, a Flávia ajudou a articular, até porque eu não entro em contato com esses professores, em razão do meu telefone celular e das minhas mensagens também ser monitorada, e isso nós descobrimos com a apreensão do celular do Silas Malafaia na semana retrasada, e nós acabamos fazendo, com a intermediação da Flávia Ferronato, esta substituição. Pegamos um projeto absolutamente são, absolutamente justo, e transformamos em um projeto de um artigo só. E transformamos em um projeto de um artigo só, com a colaboração dos maiores constitucionalistas do Brasil, que infelizmente não podem se expor, não podem ter os seus nomes revelados em razão de perseguição. Aí nasceu esta substituição e eu também nem assinei esse texto. O que aconteceu foi, eu não sei quem recebeu da imprensa esse texto, e aí eu comecei a receber chamados de todos os veículos, e, bom, vamos dizer o que aconteceu, e o que aconteceu foi isso. Né? Peço até desculpas por ter feito essa revisão e essa nova sugestão sem ter consultado os advogados que trabalhavam antes nesse texto, mas na situação atual do Brasil, ou a gente faz a coisa com menos risco dela ser obstacularizada no STF, ou nós vamos ficar apenas dando murro em ponta de faca. Continuo acreditando que todas as condenações, investigações e processos em curso são nulos de pleno direito. E esse texto, essa substituição, esta anistia, esse PL da anistia de artigo único, ela é, na verdade, mais uma anistia aos ministros do STF do que às vítimas da perseguição política. Ela abrange, ela começa da inauguração do inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes, o inquérito das fake news, que depois se torna o inquérito do fim do mundo, porque ela é uma anistia para os crimes de abuso de autoridade e pela contrariedade à lei que os ministros vêm cometendo.
Então, esta anistia, porque uma anistia tem que ceder dos dois lados para pacificar, é uma saída honrosa para o STF e também é uma via de salvação de tanta injustiça, porque é inconstitucional, porque é ilegal, para as pessoas que são investigadas, estão sendo processadas e já estão condenadas. O que muita gente me pergunta é o seguinte, Segré. O Globo, né, que é um veículo que tem informação privilegiada, que já soltou essa semana que o STF já formou maioria para dizer que a anistia seria inconstitucional. Aí eu me pergunto o seguinte, e viram a lei? A lei orgânica da Magistratura Nacional proíbe o juiz de dar entrevista, de falar fora dos autos de processos que ele julga ou que pode vir a julgar. Primeiro, nós não temos nem o PL protocolado. Nada. Nós não temos lei aprovada. E se a lei for aprovada, alguém pode se insurgir com uma ação direta de inconstitucionalidade. Pessoal, o que pode não acontecer também, como é que o Supremo, na sua maioria, segundo o Globo, de caráter reservado, é claro. Sim. Então nós temos uma maioria ali que descumpre a lei, isso é fato, porque o Globo disse, que já prejulgou uma ação que pode sequer vir a existir. Ou seja, todos eles já se deslegitimaram para julgarem a constitucionalidade ou não desse projeto de lei que ainda sequer foi protocolado. Mas aí dizem que é inconstitucional. Se tem um problema na modernidade, segundo o STF, esse problema se chama fake news. Então a gente tinha que tirar do ar o site do STF, tinha que tirar do site o Globo, porque se existe uma fake news nessa história é de que a anistia ela é inconstitucional. E não é neste caso. Por que não é? Ora, vamos à Constituição, senhores. A Constituição, ela diz o seguinte, que são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Graça é o perdão que o presidente dá a um indivíduo que pede. Então ele extingue a punibilidade de uma pessoa já condenada. Por que já condenada? Porque o Código de Processo Penal diz que no caso da graça tem que ser a pedido do condenado. O que não acontece nem com o indulto nem com a anistia. A previsão de ser condenado com trânsito em julgado está na concessão da graça, que é um ato pessoal que o presidente dá para um indivíduo que a pede. Mas aí isso, me permita, claro, tem que pedir. Tem que pedir. Ou seja, não é uma coisa que o presidente de livre-arbítrio dá para alguém. Alguém que está condenado fala, presidente, me dá a graça. Qualquer pessoa pode pedir em nome de outro. Ah, ok. Mas é conforme o Código de Processo Penal descreve. Ok. Porque as coisas ligadas a crime e penas privativas de liberdade têm que seguir o princípio da estrita legalidade. Está na lei, está na lei. Não está na lei, não está na lei. Não pode se inventar critérios que não estejam na lei. Perfeito. Então o critério da condenação existe para a graça, que é pessoal e individual. Ok. Mas já não há, a lei já não diz que o indulto e a anistia precisam ter pessoas condenadas com trânsito em julgado. Então você pode conceder indulto ou anistia para pessoas que estão sendo investigadas ou presas preventivas. Se me permite, claro. até para o público entender, por favor. Boa diferença, ou que a gente pode, até para eles entenderem o que a anistia faz, a anistia não é nenhum perdão, a anistia é um esquecimento. Exato. Então, quer dizer, você não está perdoando porque alguém fez algo, você está esquecendo os fatos que ali estão sendo narrados. Então, a anistia, nós não queremos mais falar disso, vamos riscar o chão e virar a página. Exato. É disso que se trata. Apagamos no cérebro que isso aconteceu. É isso, é aquela luzinha lá do Homem de Preto. É mais ou menos isso, porque não deu certo, porque deu ruim, porque não tá bom. Então, é nesse lugar que a anistia está. Agora, esse ponto é interessante. Não, aí veio o STF e já se adianta. Então, isso é inconstitucional. E jornalistas, vamos também dizer, que ficam levando e trazendo. Né? Eu até acho que esses jornalistas que ficam levando o recado do STF podiam ser nomeados aí para os Correios. Porque, enfim, não estão com problema de entregar carta, não estão conseguindo. São eficientes, são carteiros, mais do que jornalistas. O STF tem que ficar quieto. O STF não tem que falar nada. Até porque, como bem disse aqui... Não pode. Não pode, é crime.
É crime. Não deveria, né? E outra, né? Será que todos eles, será que os 11 acham isso? Porque senão eles estão falando, inclusive, em nome dos colegas. Maioria. O Globo gravou, formou maioria. Ou seja, pelo menos 6 dos cometem 11 crimes contra a lei orgânica da magistratura. Só um detalhe, lembrando que o Biden concedeu um indulto para o próprio filho antes de sair do governo. A graça. Que foi o que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, mas o STF... contra a legislação e contra a Constituição, disse, não, ele deu, isso tem caráter pessoal e os atos administrativos têm que ser impessoal. Mas a graça ela é um dos únicos atos pessoais. Tá, mas aí eu quero tomar uma fala tua, dizendo tudo isso está banido por um monte de irregularidades. A quem um jurista, a quem um advogado vai falar, senhores, vocês estão errados. Não dá para falar. O STF é a última instância no Brasil. Mas então, quando ele está errado... É por isso que nós temos que esperar para o Congresso. Quando ele estava argumentando e chegou um parlamentar de esquerda, ele disse, pede para Deus. Porque não tem mais ninguém. Exatamente, é bem isso. E é por isso que o STF não pode, mesmo que ele esteja com a anistia na mão, ele não pode, como bem disse o Pavinato, ele não pode chegar e falar assim, olha, aqui tem no artigo 48, salvo engano, da Constituição, que fala exatamente o que pode e o que não pode ser anistiado. Se você sair... É o inciso 48 do artigo 5º. E que, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Não tem nada de crimes contra a democracia. Sabe o que é mais evidente, Marcília? É que o inciso 48, ele fala que você não pode... o 43, aliás, desculpa, 43. Para quem não sabe procurar, é 5º, XL, 3 pauzinhos, tá? O 43, ele fala... que não são passíveis de indulto, graça ou anistia. E só para terminar a diferenciação, né, a graça, já falei, o indulto e a anistia podem ser dados àqueles que estão condenados com trânsito penal e julgado das suas condenações ou não. O indulto é dado pelo presidente da República, através de critérios técnicos. Ele fala, olha, estão indultados, ou seja, extingue-se a punibilidade, a punição já aplicada ou a possibilidade de ser punido, aquele que se enquadra nesses critérios. Aí o advogado vai lá e binga ou não binga. Já a anistia, ela é concedida pelo Congresso e tem caráter político, é o esquecimento político. E tem jurisprudência firmada do próprio STF, quando o STF era STF, né, sobre esse tema. E o que é mais engraçado, porque o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, ele fala que só não pode receber graça, anistia ou indulto os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, o terrorismo e os crimes hediondos. Ora, senhores, o terrorismo é definido em lei. Você precisa ter motivação por preconceito de origem regional, raça, religião, etc. Não é terrorismo. E o inciso 44, que vem na sequência, artigo 5º, 43, fala que é crime hediondo, e é crime hediondo que aquilo que é crime, a lei de crime hediondo diz que é crime hediondo. Claro. E a lei de crime hediondo não diz que crime contra o Estado seja hediondo. É básico assim. É isso. O inciso 44, que vem na sequência da Constituição, deixa claro que esses crimes contra o Estado Democrático de Direito sequer podem se enquadrar nos crimes hediondos, porque ele fala... A lei constitui inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, a própria Constituição trata em apartado crimes contra a Constituição e o Estado democrático de direito. O que não pode ser objeto de graça, indulto ou anistia está no inciso 43 do artigo 5º. E o inciso 44 diz que não pode, eles são imprescritíveis e inafiançáveis.
mas não passíveis de graça, indulto ou anistia. Isso é muito claro, essa diferenciação. Pavinato, tem um ponto que eu estava até ontem num debate, aí uma professora de Direito veio falar assim, tudo bem, mas o problema é que se mas peraí, professor de Direitos Morais... De direito ou porque se ela for professor de Direitos Morais, já é outra coisa. Aí ela veio e falou, não, mas o problema é que os crimes contra a democracia são contra a Constituição. Então... Manda ler o inciso 44. Mas com todo respeito, era a pergunta que eu queria fazer, porque as pessoas com quem eu estou conversando estão dizendo que o argumento deles é que será contra o Estado Democrático. Então, nem contra a democracia, contra o Estado Democrático. Só que é o seguinte, que é minar as instituições e por isso é inconstitucional ou é contra a Constituição. Mas por isso que eles não querem brigar. A Constituição diz aqui. Mas veja, tudo pode perverter a Constituição. Por exemplo, nomear um ministro do STF erradamente... Que não tenha notável saber. O Toffoli tem notável saber. É crime contra a Constituição. Reprovou duas vezes o curso de juiz. Fazer uma sabatina errado também pode resultar num tirano. Você sabe quem estamos assistindo? Sabe quem estamos assistindo? Sebastião Coelho. E convidamos ele... Não, você vai conseguir mandar um beijo para ele porque ele vai entrar. Está esperando, dizendo que o debate está tão bom que ele ainda não se conectou. Sebastião, entra aqui, participa no debate. Nós teremos hoje Sebastião Coelho, que nos dá o privilégio da sua companhia, e teremos no decorrer do Faroeste Brasileira de hoje o chefe Chiquini também falando sobre esses áudios que vamos veicular aqui do Eduardo Tagliaferro, em que um desembargador, o juiz Vieira, que assessorava ou assistia, juiz instrutor do STF, do Alexandre de Moraes, fazia algumas gambiarras para conseguir que algumas coisas fossem de um jeito ou do outro. Só para colocar essa questão do crime antidemocrático. O próprio STF criou uma estrovenga bizarra no Brasil. Ao tratar os crimes contra o Estado Democrático, que são esses, que apesar de imprescritíveis e inafiançáveis, são sim passíveis de anistia, graça e indulto. Ele colocou esses crimes sobre a seguinte expressão: crimes antidemocráticos. Essa é a maldade da palavra. Quando Wittgenstein, que foi um dos maiores filósofos do século XX, ele diz que o maior poder da filosofia hoje é desarmar essas armadilhas de palavras, eu vejo isso muito explícito no que o STF fez. Ao chamar de crimes antidemocráticos, semioticamente, ou seja, sem que as pessoas percebam, elas dizem, não, são coisas muito graves. Mas existe estupro de vulnerável democrático? Não. Todo crime é antidemocrático. Lógico, é isso. Claro. Roubar na nação não perverte a Constituição. Exato, então é uma maldade. O que a Constituição proíbe de graça e anistia é tortura, tráfico e hediondo. É isso. Senhores. Que fizeram com a Previdência, não é antidemocrático? Exatamente. Com licença. Porque nós temos, primeiro, um vídeo do Carlos Jordi nos convidando para ir na manifestação, logo na sequência, Renata, e na volta teremos o Sebastião Coelho junto conosco aqui para incrementar um debate que está maravilhoso aqui com André Marsiglia, Tiago Pavinato, Luiz Arthur Nogueira e o professor Suano. Fala aí, Carlos Jordi. Olá, amigos da Revista Oeste, da Faroeste Brasileira. Um grande abraço a todos vocês, cumprimentar a bancada e toda a audiência desse programa fantástico. Meus amigos, aqui quem fala é o deputado federal Carlos Jordi, e eu tenho um recado especial a vocês. Dia 7 de setembro está chegando o dia da independência, mas não há independência se nós estamos sendo governados por uma ditadura. Nós precisamos ir às ruas. Precisamos que dia 7 de setembro todos vão às ruas para lutar por liberdade, por justiça, por democracia, contra a tirania, contra a censura, contra a ditadura do judiciário. Você aí na sua cidade, procure onde está acontecendo a manifestação. Se não estiver acontecendo na sua cidade, vá à cidade mais próxima, mas é importantíssimo. Precisamos lotar as ruas para mostrar a nossa insatisfação, a nossa indignação com tudo que vem acontecendo a partir do Supremo Tribunal Federal, desse desgoverno, e mostrar que nós somos maioria e que não vamos nos curvar à ditadura.